vai dar fruto. Sempre vai dar fruto. A palavra do Senhor nunca volta para Ele mesmo vazia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, permaneçam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E eu queria ler com os irmãos aqui em João capítulo 15. Jesus está aqui a trazer uma palavra tremenda para os seus discípulos. Ele está ensinando os discípulos aqui sobre a vinda do Espírito Santo e vai orar por eles logo a seguir. Mas aqui ele começa no versículo 1, dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Agora eu queria que você começasse a contar quantas vezes Jesus usa a palavra permanecer. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo facto de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. Diga assim comigo: perseverar é permanecer fazendo a mesma coisa com fidelidade. Mais uma vez, perseverar é permanecer fazendo a mesma coisa com fidelidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor está na casa. O Senhor habita em meio aos louvores do Teu povo. E o nosso espírito identifica que Tu estás nesse lugar, Senhor. Não somente porque com o nosso entendimento nós cremos no que diz a palavra, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria presente. Não somente com o nosso intelecto nós cremos na palavra escrita, mas o nosso coração identifica esse rema. Tua presença está na casa. E nós, Senhor, declaramos nessa manhã que nós entendemos e nós vivemos essa palavra, que sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Tudo que tem acontecido, Senhor, em nosso meio, é obra Tua, é Tua presença, é o movimento das águas que o Senhor tem feito em nosso meio. Não é, Senhor, não vem de nós, vem de Ti, Senhor. Ajuda-nos a entendermos que para sermos frutíferos, Senhor, nós só precisamos de permanecer ligados na videira verdadeira. Fala o nosso coração um pouco mais. Obrigado por tudo que o Senhor já falou aqui. Obrigado por esse ministério, Senhor, de dança, de teatro. Obrigado por esse ministério de arte. Senhor, como fomos ministrados aqui. Obrigado, Senhor, pelos dons que o Senhor tem distribuído no meio do Teu povo.
E é por isso que a igreja cresce e avança, como disse Paulo. E assim o corpo, a igreja vai crescendo em amor à medida em que cada parte realiza a sua função. Como é bom ver o corpo em movimento nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Irmãos, permanecer, segundo o dicionário da língua portuguesa, é conservar-se, é perseverar ou persistir no mesmo estado e propósito sem mudança. Você se lembra daquele ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água não fura a pedra por causa da sua força, mas é por causa da sua persistência. Nós, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos encontrar persistência, permanência, perseverança, do início ao fim. Por exemplo, um caso que me impressiona de persistência e permanência, não é, naquilo que o Senhor falou, foi o caso de Josué, em Jericó. Você não acha que muitas pessoas chegaram para Josué e falaram: Josué, isso é um absurdo, ficar rodeando a cidade de Jericó por 7 dias. Era provável que eles estavam, não é, na primavera, porque eles tinham passado o Rio Jordão, eles tinham celebrado a Páscoa, e a Páscoa era na primavera, então não era uma região assim propriamente dita fria. Imagina aquela arca da aliança ter de ser levada, conduzida pelos sacerdotes. Aquela arca era pesada, irmãos. Aquilo era feito de madeira de acácia, com ouro batido e maciço. E dentro tinha coisas pesadas. A vara de Arão era levinha. O potinho com o maná era levinho. Mas as tábuas do testamento eram pesadas. E eles tinham de rodear por 7 dias. E no 7º dia eles tinham de dar 7 voltas. E sabe, Josué tinha circuncidado o povo alguns dias antes. O povo que passou anos e anos no deserto não tinha sido circuncidado e agora tem de ser. E agora eles estão fazendo aquele sacrifício todo. Por quê? Porque dias antes o Senhor Jesus apareceu para Josué como príncipe dos exércitos celestiais e disse: Josué, eu trago aqui todas as estratégias. Se você permanecer nas estratégias que eu vou lhe dar, vocês vão entrar em Jericó, vão destruir, vão queimar aquilo tudo. O nome do Senhor vai ser glorificado, mas permanece fazendo aquilo que eu disser. As estratégias têm de vir de Deus, e se nós seguimos as estratégias que vêm de Deus, irmãos, nós vamos chegar a bom porto. Mas tem de permanecer, porque nós somos tentados a ouvir vozes à nossa volta dizendo: isso é um absurdo. Josué, isso é um absurdo. E você que tenta perseverar dia após dia, servindo ao Senhor, permanecendo na casa do Senhor, permanecendo servindo ao Senhor. E quantas vezes você ouve pessoas dizendo à sua volta: isso é um absurdo, você não tem mais vida própria. E é claro que não temos mais vida própria, nós já morremos para nós mesmos. O apóstolo Paulo declarou isso: eu agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, nós precisamos saber que a vida com Deus é uma vida de perseverança. Se Naamã não tivesse perseverado em obedecer à voz do profeta e ouvir os seus servos, ele não teria recebido a sua vitória. Ele não teria recebido a sua vitória. E nós nunca podemos nos esquecer que foi para um homem de 99 anos que o Senhor chegou e disse: permanece na minha presença e ser perfeito. Abraão tinha 99 anos quando o Senhor disse: permanece na minha presença e ser perfeito. Quantas vezes nós estamos aí com 40 anos e achamos que tudo que nós tínhamos de viver, já vivemos? Quantas vezes eu ouço pessoas com 50 anos, 60 anos, que elas pensam assim: tudo que eu tinha para viver, eu já vivi, tudo que Deus tinha para fazer na minha vida, Ele já fez. Que absurdo é esse? Para de falar isso. Porque a palavra do Senhor diz que os velhos até na velhice darão frutos. Filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, mas os velhos sonharão.
Continue sonhando, continue vivendo os sonhos de Deus, continue crendo num avivamento nessa terra. Abraão anda na minha presença e ser perfeito. E daí a 1 ano nasceu Isaac, o filho da promessa. E quantas coisas mais o Senhor fez depois que Abraão completou 100 anos. Você sabia que depois ele teve mais 6 filhos? Deus fez grandes coisas na vida de Abraão por causa da perseverança. Deus falou com Abraão e ele perseverou naquela palavra. Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Permanece. A cada passo do caminho eu vou mostrando para você qual é o próximo passo, próximo passo, próximo passo. Mas persevera. Continue fazendo a mesma coisa com permanência, com perseverança. E eu serei contigo. E Jesus aqui em João capítulo 15, ele está nos seus últimos momentos com seus discípulos antes dele ser crucificado, e ele deixa então uma mensagem de esperança para os seus discípulos. Ele promete a vinda do Espírito Santo e ora com eles. E em suma, irmãos, o que nós vemos aqui em João 15, Jesus está a falar sobre a vida de frutificação. Ele disse, olha, prestem bem atenção, eu sou a videira verdadeira. Tem gente que acha que Jesus é a oliveira verdadeira, né? Não, Jesus não é a oliveira verdadeira. Oliveira verdadeira é Israel. Jesus é a videira verdadeira. Antigamente cantava um hino que falava, né? Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Mas não. Segundo Paulo em Atos 11, Israel é a boa oliveira. Que nós, como zambujeiros bravos, fomos enxertados. Como gentios, fomos enxertados na boa oliveira que é Israel. Mas aqui Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Toda vara que está em mim, toda vara que está ligada e que permanece em mim vai dar muito fruto. Mas a vara que não está ligada ou não permanece ou se recusa a dar frutos, ela vai ser arrancada e jogada no fogo. Mas a que dá fruto, o pai vem, olha, o pai é o agricultor. Eu entro nessa cena, na cena do que Jesus está a falar. Eu vejo realmente uma videira que se transforma numa vinha, porque tem muitos ramos. Quantos ramos nós temos aqui que estão ligados em Jesus? Olha, só aqui nós temos uma grande parte da vinha, não é? E o pai vai passando na vinha. E vai olhando os ramos que dão frutos. Os ramos que estão permanecendo na videira. Porque não é o ramo que frutifica. Nenhum ramo frutifica por si mesmo. Todo ramo é dependente da raiz e da seiva que vem do tronco. Então o pai vai passando. Olha, esse ramo aqui está dando fruto, mas já está na época de poda. Eu quero que ele dê mais fruto, então eu vou começar a podar. E sabe, a poda dói, não é, irmãos? Você já passou por um momento de poda? Quando o Senhor está podando, você tirando algumas coisas, limpando, limando. Mas por quê? Porque o Senhor, Ele gasta mais tempo com os ramos que frutificam. Porque os que não frutificam, olha, Ele deita fora. Então, se você está passando por um tempo em que o Senhor está podando, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, porque o Senhor não desistiu de você. Você vai frutificar muito mais depois desse tempo de poda. E o Senhor, então, Ele disse que a vida frutífera, o segredo dela é permanecer em Cristo. E sabe, o Beethoven, aquele grande compositor, ele disse que o gênio compõe-se de 2% de talento e 98% de perseverança. E nós vemos aqui, você contou, nesses poucos versículos, quantas vezes Jesus usou a expressão permanecer? 12 vezes. 12 vezes, irmãos, e a repetição é uma das marcas da interpretação bíblica. Quando você lê uma palavra sendo repetida, tem de prestar atenção. Há algo ali muito importante. O Senhor está ali trazendo algo relevante. Por exemplo, quando o Senhor, no caminho para Damasco, Saulo, Saulo, vem coisa a seguir. Quando o Senhor fala o seu nome 2 vezes, vem coisa a seguir. Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Marta, Marta.
Em verdade, em verdade. Nós temos uma disciplina no seminário, eu acho que é bibliologia. Não, é evangelismo. Que nós lemos todo o Evangelho de João, mas não só lemos, mas examinamos frase por frase. E os alunos têm que sublinhar com algumas cores, algumas palavras. Vida eterna, amor. E uma delas é em verdade, em verdade. Por que o Senhor está falando em verdade, em verdade? No grego é não duvides, não duvides. Presta atenção. Agora, quando uma palavra é repetida mais de 10 vezes, irmãos, é algo não só relevante, mas determinante para nós entendermos todo o contexto do que a palavra quer dizer. E Jesus usou aqui 12 vezes a palavra permaneça. E sempre que eu li esse texto de João 15, eu ficava, ali a meditar na importância que Deus dá aos frutos. E por muito tempo eu tenho tido um certo medo, vou colocar entre aspas, um certo medo do que Jesus fala aqui. Toda vara que não dá fruto, ele joga no fogo. Porque Jesus não está falando aqui algo que é somente alegórico, simbólico. Não, ele está falando algo que é literal. Aquela figueira que se recusou a dar frutos para o seu Senhor, quando ele desejou, o que aconteceu com ela? Secou. Então eu sempre olhava para esse texto assim, evidenciando nele a forma como Deus espera que nós sejamos frutíferos. Mas a palavra-chave desse texto aqui não é frutos. A palavra-chave aqui nem é videira, a palavra-chave aqui é permanecer. Permanecer. E infelizmente há muitos crentes de Jesus que não sabem o que significa ter uma vida permanente em Cristo. Porque um dia, há crentes que um dia eles estão servindo ao Senhor com muita alegria, com muito vigor, estão ali dependendo de Deus, orando, buscando ao Senhor, jejuando, praticando as disciplinas espirituais, mas no outro dia já está lá embaixo. No outro dia já não quer igreja, no outro dia já não consegue orar, no outro dia já não consegue ter comunhão, no outro dia já está lá embaixo. Quantos crentes, quando estão lá em cima, estão no vigor, mas quando estão lá embaixo, outros buscam o Senhor só nos momentos de necessidade, e quando está tudo bem, abandonam o Senhor. Irmãos, isso não é uma vida que permanece em Cristo. E o Senhor está nos ensinando aqui que a vida cristã é uma vida de constância, de perseverança, de permanência. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, que foi escrito por Salomão, ele diz que a vereda do justo, você pode repetir comigo, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos falar de novo, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O que é a luz da aurora? É o nascer do sol. Você vê o nascer do sol, ele vai começando devagarinho, vai ficando rosa lá no horizonte e vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até nascer todo e estar lá iluminando toda aquela terra. É assim, irmãos, é de fé em fé, é de glória em glória. Amém? Então Jesus disse que se nós queremos ser frutíferos e nosso fruto permanecer, nós precisamos de permanecer em 4 coisas. A primeira coisa aqui é permanecer na dependência dele. Olha o que ele fala aqui dos versos 4 a 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Não é só ter Jesus permanecendo em nós, é nós permanecendo nele. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga comigo, dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, a vida com Cristo, ela não pode ser baseada nas emoções espirituais que nós temos, das experiências emocionais que nós temos.
mas em convicção, em fé, que a nossa suficiência é o Senhor. Ele é a fonte de toda a suficiência. A nossa vida é baseada na fé. Então eu creio no Senhor e eu dependo dEle. Eu não sei fazer nada por mim mesmo. É verdade, irmãos. Quanto mais maduros nós chegamos, não só no Evangelho, mas na própria idade, na própria maturidade natural da vida, nós vamos chegando a uma conclusão. Tudo que sei é que nada sei. Até para dar aula, há uns 20 anos atrás, meu Deus, eu já sirvo o Senhor plantando igreja. Quando é que você foi? Nos 30 anos, meu Idacida? Que a gente sempre plantou igreja juntas, né? 30 anos você foi, né? Já deve ter uns 5 anos. Já tem 35 anos que eu e a pastora Cidá, minha amiga de infância, nós plantamos igreja juntos. Irmãos, há uns 30 anos atrás eu sabia tudo. Tudo. Eu tinha resposta para tudo. Alguém chegava, vamos fazer? Vamos. Ah, mas por que é isso assim? Porque isso é assim, assim, assim. Eu tinha resposta para tudo. Tinha argumentos para tudo. Agora, de uns anos para cá, acho que de uns 10 anos para cá, eu falo, Senhor, será que eu estou emburrecendo? O que está acontecendo comigo, Senhor? Até para pregar eu fico insegura. Até para responder a certas perguntas eu fico insegura. Irmãos, eu já não tenho resposta para tudo mais. Alguém fala comigo, pastora, vamos fazer isso. Vamos orar. Eu vou orar e vou orar mesmo. Vou buscar o Senhor sobre isso. E quando eu tiver uma resposta, nós voltamos a conversar. E um dia eu estava falando com o Senhor frustrada. Senhor, o que está acontecendo? Será que eu estou ficando com Alzheimer? Com demência? Irmãos, porque tudo passa na nossa cabeça. E o Senhor foi falando, Cindy, a sua maturidade está levando você a entender que sem mim você não pode fazer nada. Continua dependendo de mim, Cindy. Jejua mais, ora mais, me busca mais. E à medida que você me buscar mais, eu é que vou fazendo na sua vida, eu é que vou gerando frutos através de você. É isso, irmãos, eu creio no Senhor e dependo dEle. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza das coisas que se não veem. Eu não vejo, mas eu sei que o Senhor está aqui, eu me agarro nessa verdade. Como Abraão se agarrou na verdade de que o Senhor falou, Abraão, sai do meio desse povo pagão, sai do meio da sua parentela, sai da sua terra e vai, Abraão. E Abraão creu, irmãos. Ele creu quando Deus mandou ele sacrificar seu único filho. Ele creu e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Por isso foi chamado de amigo de Deus e pai da fé. E todos nós que estamos em Cristo somos filhos de Abraão na fé. E eu gosto sempre de falar isso, irmãos, porque tem muito mau entendimento. Eu, quando era menina e ouvia as pregações, ouvia sempre alguns pregadores dizendo assim, inclusive meu primeiro pastor falava muito, não pense que essa Bíblia aqui, as promessas são todas para você. Aqui tem mais de 40 mil promessas, mas não são todas para você. Aqui tem promessas só para Israel. Aqui tem promessas só para a descendência de Abraão. Poucas são as promessas para a igreja. Mas depois que mais tarde eu fui conhecendo mais a palavra, e eu fui estudando o que Paulo disse sobre Israel e a igreja, sobre Abraão e os descendentes de Abraão e a posteridade de Abraão. Eu falei, meu Deus, tudo aqui é para mim, tudo aqui é para a igreja, tudo aqui é para nós. Porque Paulo fala assim, Cristo é posteridade de Abraão. E todos quantos estão em Cristo são filhos de Abraão na fé. E são herdeiros com ele das mesmas promessas. Então você está em Cristo, você é herdeiro de Abraão nas mesmas promessas. É tudo para nós, irmãos. Fomos enxertados no projeto original de Deus. E quando fala aqui, eu estarei contigo, não é só para Israel, é para mim. Quando fala assim, quando passares pelas águas, não te afogarás, não é só para Israel, é para mim. Quando fala, direi ao norte dá, ao sul não retenha, tragam meus filhos das extremidades, não é só para Israel, é para mim. Você beberá do leite das nações, não é só para Israel, é para mim. Quando a palavra diz aqui que o Senhor trabalha para aquele que nele espera, não é só para Israel, é também para mim. Porque eu sou filha de Abraão por meio de Cristo.
e herdeira com Ele das mesmas promessas. Aleluia! Nenhum ramo frutifica por si mesmo. Quando Jacó estava já próximo da sua morte, ele chama seus filhos. Mas houve um especial que ele chamou de ramo frutífero. Quem se lembra? José. José, você é um ramo frutífero, meu filho. Você estende os seus ramos pelos mouros, pelas cercas, pelas vinhas. Irmãos, dá para pensar como que José foi dependente de Deus. José é o tipo mais perfeito de Cristo no Antigo Testamento. Símbolo. Tipo é um símbolo. É uma sombra. Antítipo é a realidade. Cristo é a realidade. Mas muitos símbolos, né? Há muitos irmãos que estão no seminário aqui, né, pastora Karine? Então, vai lá. Gente, tipo é um símbolo, uma sombra. Algo que aponta para. E o antítipo é a realidade. O tabernáculo era um tipo. Jesus é realidade. O cordeiro lá do sacrifício era o símbolo. Jesus é realidade. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A serpente de metal que Moisés levantou no deserto, onde a pastora Karine pregou lá na Jordânia, ano retrasado, né? Um tipo. Jesus é realidade. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Então, José, ele foi o tipo mais perfeito de Cristo. As conexões, os simbolismos. E Jacó chamou José de ramo frutífero, que estende suas raízes. Irmãos, quando nós lemos aqui a história de José, mesmo vivendo grande parte da sua vida no Egito, ele jamais viveu como um egípcio. Ele jamais adorou os deuses do Egito. Ele jamais se corrompeu com os pecados e as tentações lá no Egito, porque ele sabia que ele era hebreu e ele tinha de permanecer naquilo que ele foi ensinado sobre Deus, através do seu bisavô Abraão, através do seu avô Isaac, através do seu pai Jacó. Permaneça na dependência de Deus. Permaneça na dependência de Deus. Deus, Ele vai honrar a sua permanência. Ele vai honrar a sua dependência. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem buscar conselhos. Ah, mas eu pareço que estou virando criança. O Senhor quer isso de nós, irmãos. Não damos um passo sem a direção do Senhor. Outro dia eu estava falando com um casal, eu e meu esposo, conversando com um casal. Eles estão numa briga. Aliás, a briga deles já vem de muitos anos. Mas eles não aprendem, não. Eu espero que eles vão aprender nesses últimos meses aí, que eles têm coisas importantes para decidir. Mas assim, a esposa dá sempre contra no que o marido quer, porque ela é a parte de equilíbrio, ela é a âncora. O marido, se deixar, gasta todos os recursos, faz negócios que não dão certo, mas isso é ao longo dos 20 e tal anos de casamento. E dessa vez ele quis fazer um projeto, comprar uma empresa e pedir o conselho. Meu esposo, e eu estava perto, estava ligado lá no Viva Voz. Aí eu disse para o meu esposo assim, irmão, casal de pastores é assim mesmo, viu? Fala com ele, que é para falar com a esposa. Não é para fazer negócio sem falar com a esposa, não. Aí Eduardo desligou lá o som. O quê? Por isso que as mulheres falam mais que os homens, né? Tudo que a gente fala, a gente tem de repetir. Aí ele está, o quê? Aí ele está lá, o quê? Mas está ligando e desligando o áudio para o irmão não ver que ele está desligando. Fala para ele falar com a esposa. Ah, olha, mas não deixa de falar com a tua esposa e tal. Ah, tá bom, pastor, tá bom. Aí um irmão, depois de uns dias, me ligou e disse assim, pastor, o fulano está bem na igreja? Tá bem. Porque ele pediu para eu ser fiador de uma empresa que ele vai comprar e eu queria saber se está tudo bem, que eu quero ajudar ele. Eu disse, tá bom, ajuda, mas manda a esposa estar junto. Não faça negócio só com ele. Porque eu já conheço, sei como é que é, né? Uma parte equilibra a outra. Vocês acham que o irmão ouviu o conselho? Não ouviu, não. Aí a esposa ligou.
pastor, e o marido lá calado. Ele fica calado por isso, pastor. Está sempre colocando a gente em situação difícil. Aí eu estou com o Eduardo, né, meu marido. Fala que ele está errado, que ele não podia ter feito isso não. O quê? Fala que ele está errado, ele não podia ter feito isso não. Aí ele, você tinha... Ô, fulano, você está me ouvindo no Viva Voz aí? Tá, pastor, ele está ouvindo sim, está aqui quietinho ouvindo. Fala que ele está errado. Lá na nossa casa, irmãos, pronto, eles pediram perdão, oraram junto, nós oramos com eles, tal. Espero que as coisas se resolvam. Mas nós falamos para eles o seguinte, lá em casa, se um de nós, os dois, vai comprar algo que seja mais caro do que 50 euros, nós não compramos sem falar com o outro. Não fazemos sem falar com o outro. Mas por quê? Você não é criança. Não, mas eu sou casado, eu tenho uma aliança, eu dependo dele, ele depende de mim. Nós estamos nos protegendo. E assim a nossa vida com Deus, irmãos, até para a gente comprar alguma coisa, nós temos, Senhor, o Senhor quer que eu compre isso? O Senhor quer que eu tenha isso? Isso não é fraqueza, isso é dependência de Deus. O Senhor quer que eu vá, eu vou. O Senhor não quer que eu vá, eu não vou. O Senhor quer que eu case com essa pessoa, eu caso. O Senhor não quer, eu não caso. O Senhor quer que eu continue essa amizade, eu continuo. O Senhor não quer, eu não continuo. O que o Senhor quer da minha vida, eis-me aqui, eu dependo de Ti. Segunda coisa que Jesus disse que nós devemos permanecer é na oração. E eu sei que essa igreja aqui é uma igreja de oração. Não parou nem na pandemia. Glória a Deus, essas meninas são incansáveis. Vocês têm boas pastoras, não tem, irmãos? Glória a Deus, né? Eu lembro. Tem aqui alguns irmãos, né, que são amigos nossos. Nem vou falar os nomes, né, porque está transmitindo e tal. Mas foram me pedir conselhos, porque moram perto aqui. Pastora Cindy, nós confiamos no seu julgamento. E nós gostamos muito da pastora Karine. E nós, lá onde estamos com muitos problemas. E problemas aceitáveis, irmãos. Não são problemas assim, vou mudar de igreja por mudar. Não. Problemas aceitáveis. Razões que eles tinham mesmo para tomar uma decisão. E nós estamos pensando lá na pastora das meninas, pastora Karine, pastora Núbia. Eu falei, olha, vocês não encontraram igreja melhor. Vão para lá. Vão para lá preparadas, que lá trabalha muito, mas vai preparado. Mas elas estão aqui dando o seu trabalho, o seu melhor para o Senhor. Cheguei ali, já estava na cozinha ali, servindo o pequeno almoço, e eu sempre conheci a Paula, assim, trabalhando muito para o Senhor. Aí eu olhei ali, ela estava lá. Aí eu, olha, sempre servindo, né? Ela, glória a Deus, aleluia. E eu fiquei muito feliz. Mas eu sei que essa igreja é uma igreja de oração. E Jesus, ele disse no verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem. O que quiserem, vocês pedirão ao Cochete, vocês pedirão toda a margem sul, vocês pedirão Portugal de norte a sul, de leste a oeste, do Minho ao Algarve, de Lisboa a Elvas, vocês pedirão outras nações, vocês pedirão o que quiserdes e vos será concedido. Isso é o que, irmãos? Permanecer em oração é levar a vida com Jesus a sério. As disciplinas espirituais chamam disciplinas porque não são fáceis. Jejuar não é fácil. Congregar não é fácil. Obedecer não é fácil. Ter o seu devocional todos os dias não é fácil. Estudar a palavra de Deus não é fácil. E orar sem cessar não é fácil. E Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Agora, como é que você consegue desenvolver a oração sem cessar? Permanecendo em oração 24 horas por dia. 24 horas por dia não dá, que você dorme, né? E quando a gente dorme, a gente não ora, a gente nem tem entendimento, está lá dormindo. Ainda mais eu que tomo minha melatonina. Eu durmo que é uma maravilha. Estou fazendo propaganda não, viu, irmãos? Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de uma grande mulher de Deus chamada Kathryn Kuhlman. Tem alguns vídeos dela no YouTube, os irmãos podem ir lá. Que mulher, que autoridade espiritual aquela mulher tinha. A biografia dela não é perfeita.
Mas aquela mulher, ela passava assim nos lugares e as pessoas iam caindo. Não precisava nem pôr as mãos em ninguém. Nem precisava orar por ninguém. Sabe, o ambiente da glória de Deus tão grande seguindo aquela mulher, que ela passava, às vezes ela ia para os hotéis, né, fazer conferências e passava pela cozinha. E passava e o povo tudo da cozinha caindo. E ela chegava no ambiente e dizia assim, ficava quietinha, olhando e falava assim, ele está aqui. Só isso. E o povo quebrantava. Mas aquela mulher, ela disse, na sua biografia, eu li, que ela aprendeu o segredo de orar sem cessar. Que às vezes nós não entendemos o que significa orar sem cessar. Achamos que nós temos de parar a nossa vida. Você está no trabalho, seu patrão não aguenta mais, porque você só fica orando e lendo a Bíblia. Ah, eu vou na casa de banho, estou aflito. Mas não é não, vai para lá orar em língua, ficar falando alto em línguas. O patrão vai mandar você embora. Tem que ter sabedoria. E o que é orar sem cessar? Irmãos, a intimidade com Deus, a gente fecha a porta do quarto e vai orar. Ali na sua intimidade com Deus, é o seu tempo com Deus, é o seu tempo. Você não precisa usar aquele momento para pegar a lista de todos os irmãos da igreja e interceder por eles um a um ali naquele momento seu com Deus. Porque é o seu momento de intimidade. Ali dentro você vai orar, adorar, ler a Bíblia, ficar quieto, porque vai falar e vai ficar quietinho para o Senhor falar. Vai pegar um caderninho com a caneta, vai anotar tudo que está lendo naquele texto. Uau, o que o Mateus aqui queria dizer com essas palavras? E o que isso quer dizer para mim hoje? O que o Espírito Santo está falando para eu aplicar na minha vida? Isso é a sua disciplina espiritual de todo dia. Aí você vai, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, e a minha vida é tua, Senhor. Enche-me do teu Espírito, do teu poder. Mas sai dali, vai para a cozinha, né? Está lá lavando sua louça. Ô, Senhor, eu lembrei que o irmão fulano está precisando de uma ajuda, Senhor. Ajuda, meu Deus. Ó, irmão, tem 10 euros aqui, ó. Ô, Jesus. Pastora Karine, essa igreja está minando dinheiro no chão. Ô, glória. Acho que isso é profético, hein? Você está ali, ó. Por exemplo, eu vi aqui o dinheiro, né? 10 euros. Ô, Senhor, esse irmão que colocou esses 10 euros aqui. Senhor, honra essa vida, Senhor. Pega essa semente, e que essa semente cele a oração que essa pessoa fez quando entregou esse dinheiro aqui no teu altar. Você pega o seu carro para ir trabalhar e está ali, Senhor, a minha igreja está nessa campanha. Senhor, abençoa a minha igreja. Quando a gente não sabe como orar, a gente ora em línguas. Porque o Espírito Santo vai interceder em nós, através de nós, irmãos, com gemidos inexprimíveis. Você está no seu trabalho, não precisa ninguém ver você orar, não. Você está ali, Senhor, aquele irmão está no hospital. Eu oro por ele agora. E continua lá fazendo o seu trabalhinho, com sabedoria, como o melhor funcionário daquela empresa. Senhor, abençoa o irmão que está naquele hospital. Oh, Senhor, abençoa meus pastores que estão viajando. Senhor, dá a eles palavras de autoridade, de ousadia. Oh, Senhor, abençoa. E assim você vai orando sem cessar. Nós não podemos nos desligar. Irmãos, até 1500, não havia sacerdócio universal, não. Era só o clero, um grupinho pequeno que buscava para si autoridade sacerdotal de ter acesso a Deus. Não, Jesus morreu e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora, ó, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é ser um sacerdócio real ou um sacerdócio santo? Você tem acesso direto a Deus. E você leva o povo a Deus. E daqui a pouco o Senhor começa a usar você como profeta, trazendo Deus para o povo. Aleluia. A carne odeia orar, porque a carne odeia disciplina. A carne odeia ler, a carne odeia instrução. A carne colabora com o diabo, irmãos. O diabo quer que a gente continue ignorante em relação aos direitos que nós temos. O diabo quer que nós continuemos ignorantes sobre poder, unção e autoridade espiritual.
A igreja que mais ora é a igreja que mais tem o poder do Espírito Santo fluindo nela. Você vê essas meninas dançando, eu fico encantada. Até elas foram na igreja um dia, né? Pedi, pastora Karine, deixa elas irem lá. A ação foi, levou o grupo, que lindo. Eu fico vendo que é um grupo que dança bem, elas fazem porque a gente vê que ensaia, né? Tudo arrumadinho, tudo sincronizadinho. Mas é unção, irmãos. É unção, irmãos. Não fala no coração da gente se não for unção, não. Ontem eu saí do aeroporto, não sei se a ação viu, estava lá aquele ator que fez o Adão, na novela lá, o Gênesis. Ele é lindo, alto. Uau, é muito bonitão, gente. Oh, meu Deus. Tá bem que meu esposo não liga, né? De eu falar que ele também falou assim, o rapaz é bonito, né? Olha os olhos dele. Ele fez o Saul também. Aí eu disse, não sei qual foi pior, né? Se for Adão ou se for Saul. Por que eu estou falando isso, meu Deus? Esqueci. Deixa eu ver, eu vi o homem lá. Sim. Ele é um ator. E eu não sei se os irmãos assistiram a novela que ele fez de Gênesis, quando ele fez o Adão. Que é a cena mais linda, mais linda, mais linda de todos. Foi quando ele vai até um monte. Depois que Deus, né, já tinha reprovado, Deus já tinha se afastado dele, de Eva. E aí ele vai no monte, ele começa a olhar para o céu e ele canta uma música do Paulo César Baruch, Jardim da Inocência. Aquele ator nos emociona com aquela cena. Ele chora de verdade. Meu Deus, o que é aquilo? Aí ele fala, ai, que saudade de andar contigo pelo jardim. Irmãos, que coisa maravilhosa. Aí quando ele chora e canta essa música, aí começa a pingar do céu as águas, né? Bom, mas não está na Bíblia não, porque só fala que a água veio depois do dilúvio. Mas pronto, a gente pega a cena e não olha para essas coisas, só vê a cena bonita. É dom, talento, mas não é unção. Agora, se fosse um crente ali, aqui na igreja, com esse grupo Steps to the Glory aí não, aí arrasava mesmo, aí o céu abria. E nessa conferência lá em Malta, o nosso bispo estava lá e ele pregou. A conferência foi toda voltada para santificação e Espírito Santo. E ele pregou um dia e ele disse que todas as igrejas que crescem hoje de formas saudáveis, elas têm uma linguagem para o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais falada, mais desejada naquela igreja. E as igrejas que não falam do Espírito Santo, não buscam o Espírito Santo, não oram, são igrejas que estão morrendo. Nós precisamos depender da oração, permanecer na oração, irmãos. Olha, um músico famoso, ele costumava dizer isso. Se eu não ensaiar um dia, ninguém vai perceber. Se eu não ensaiar 2 dias, eu vou perceber. Se eu não ensaiar 3 dias, o mundo inteiro vai perceber. O mundo não é bobo, os crentes não são bobos, as pessoas não são bobas. Elas sabem quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Elas sabem quando o pregador está ali e fez o seu trabalho de casa direitinho. Irmãos, o povo sabe, o povo vê. Só que muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Fraquejando na oração, mas ainda usando um véu como Moisés fazia. Pastora Karine, que coisa é aquela que a Bíblia fala que Moisés usava o véu para que o povo não visse a glória que estava desvanecendo? Para que o povo não visse que ele já não tinha aquela glória mais que tinha quando desceu do monte. Aí usava o véu. Não, irmãos. Nós precisamos insistir na oração e buscar cada dia mais receber o brilho do Senhor, a presença do Espírito Santo. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai, buscais, encontrareis. Batei, bateis e a porta abrir-se-vos-á. Outra coisa que Jesus disse aqui que nós precisamos de permanecer é no seu amor. Versos 9 e 10, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. O que Jesus disse num capítulo anterior? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Permanecer. Deixa eu ler essa história aqui para você do John Wycliffe, aquele que trabalhou duro para traduzir a Bíblia, né, para o inglês.
Hoje existe uma missão chamada Missão Wycliffe, que trabalha só com tradução para os povos não alcançados. E o texto diz assim: Wycliffe trabalhou duro para dar ao mundo uma tradução inglesa da Bíblia. Ele quis uma Bíblia que qualquer um pudesse ler, não só os padres. Foi declarado um herege por causa dos seus esforços. Os seus inimigos não fizeram nenhum segredo do facto que buscavam a sua vida. E o Wycliffe teve que terminar o seu trabalho se escondendo. Parece até o João Ferreira de Almeida, né? O português que era também padre, se converteu a Jesus, teve de fugir para a Indonésia. Se não me falha a memória, ele ficou refugiado na Indonésia para traduzir a Bíblia para a nossa língua, para o português. Olha que coisa, irmãos. Quando o Wycliffe terminou, não havia como imprimir. Assim, cada cópia teve de ser feita à mão. Era um projeto lento e caro. Então, quando mais ou menos 2 anos depois, a primeira cópia foi completa, o Wycliffe morreu. 40 anos depois, violaram o seu túmulo e desenterraram os seus ossos e os queimaram, tiraram suas cinzas e as espalharam no rio Tâmis. Irmãos, hoje nós temos a Bíblia aqui, ó, nós estamos colhendo frutos do árduo trabalho, de permanência, de perseverança da vida de Wycliffe, no amor que ele tinha pelo Senhor e pelos perdidos. Permanecer no amor de Deus não é só permanecer amando a Cristo, mas é amando os perdidos. Eu lembro a primeira vez que eu fui na Guiné-Bissau, foi no ano 2000. E lá tinha uma base da Missão Amém. E uma irmã americana estava vivendo na Guiné-Bissau há 25 anos. Em 2000, ela estava lá já há 25 anos. Qual era o trabalho dela, pastora Karine? Traduzir a Bíblia do inglês para o crioulo, que é o dialeto oficial da Guiné-Bissau. Falam português, mas o dialeto depois do português oficial é o crioulo. Aquela mulher trabalhou 25 anos traduzindo a Bíblia para o crioulo. Quando ela estava quase a terminar, o que aconteceu? Depois que eu vim embora, depois de uns anos é que aconteceu isso. Teve um incêndio na base da missão, todo o trabalho dela foi perdido. Quase 25 anos. Aquela mulher, já uma senhora, ela não desanimou. Ela permaneceu no amor. Permaneçam no meu amor. Ela permaneceu, ela permaneceu. Ela morreu e ela não conseguiu concluir. Mas o ano passado, as primeiras cópias de toda a Bíblia, 66 livros no crioulo, chegou às mãos dos guineenses. Porque alguém perseverou em amar a Deus, em amar as pessoas. Oh, meus irmãos, nós temos de perseverar no amor de Deus e no amor aos outros. Sabe aquela pessoa difícil que você fala do amor de Deus, mas ela não se converte? Continue, permaneça amando a Deus, amando as pessoas e lutando para fazer discípulos. Permaneça para trazer todos aqueles que você conhece para debaixo do senhorio de Cristo. O pai das missões modernas, William Carey, que foi missionário britânico na Índia, ele ficou 10 anos pregando para converter uma pessoa. Você vê a Índia hoje, tem 330 milhões de deuses, mas tem uma igreja forte que está crescendo, avançando. Porque pessoas que sofreram por amor ao Senhor permaneceram numa visão. E a última coisa que Jesus disse, que nós devemos permanecer na sua alegria. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você é uma pessoa alegre. Quem aqui é uma pessoa alegre? Quem não disse que é alegre é o quê? Triste? Você foi batizado na água ou no vinagre? O que é alegria segundo o dicionário? Carisma. A palavra carisma é a mesma raiz da palavra obrigado no grego. Sabe como fala obrigado no grego? Eficaristou. Ou eficaristou. Olha que bonito. Uma pessoa agradecida. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu de vez em quando dá vontade de levar algumas pessoas numa viagem missionária para a África. Vai voltar dando glória a Deus porque tem um duche para tomar banho.
Vai voltar dando glória a Deus porque tem uma tomada para acender a luz. Ai, irmãos, meu Deus do céu. Quanta coisa nós temos, sabe? De tão bom, o Senhor tem nos cercado de bondade, de misericórdia, de benignidade. A bondade e a misericórdia do Senhor tem seguido a sua vida. Você não anda atrás da bondade e da misericórdia de Deus, não. Elas é que estão correndo atrás de você, diz a palavra. Estes sinais, todos os sinais que nós vemos, eles nos seguirão. Nós não seguimos os sinais, não, irmãos. Eles é que nos seguem. Há muitos motivos que nós temos para sermos gratos ao Senhor e alegres. Então, alegria, carisma, simpatia, gentileza, bondade e leveza. Jesus disse: vocês têm de permanecer na minha alegria. Jesus, ele sempre foi tão alegre. Eu não vejo Jesus triste igual esse povo pinta Jesus, não. Irmão, sabe quando Jesus foi triste? Triste. Hein, são quando ele foi picado pela cobra, né? Nós ouvimos essa palavra. Eu vou dar uma melhoradinha naquela palavra do pastor Mike e vou pregar. 4 pontos. Né, São? Vou falar que não, senão depois não me convida aqui para vir pregar, né? Jesus foi triste quando foi picado pela serpente no jardim do Getsemane. Ali o calcanhar de Jesus foi ferido. Jesus que tantas vezes falou: alegrai-vos no sofrimento. Alegre-se quando vocês forem perseguidos por meu nome ou por causa da justiça. Alegrem-se. Grande é o vosso galardão. Mas lá no Getsemane ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Estou com uma angústia mortal. Será que Jesus estava contradizendo tudo que ele ensinou sobre o sofrimento? Olha, irmãos, os mártires morriam com alegria. Os discípulos lá em Atos dos Apóstolos se alegravam por terem sido açoitados pelo nome do Senhor. Mas Jesus lá, no maior momento da sua vida, estava triste. Por que Jesus estava triste? Não vou falar agora. Não é sobre isso, não. Não. Eu vou voltar um dia aqui e prego sobre isso, tá bom? Oh, Jesus. Estou fazendo propaganda para voltar não, viu, irmãos? São 11h49. Até a hora que hora eu tenho? Já acabou, né? Eu tenho 30 minutos? Eu sou pastor, eu sei que não é nada. Ainda tem um monte de coisa para acontecer depois que eu pregar, irmãos. Mas, bom, resumindo aqui, já que eu deixei o gostinho, né? Mas essa foi uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, através do livro do John Stott, A Cruz de Cristo. Toda gente no mundo, não só crente, tinha de ler esse livro. E ele fala por que Jesus estava tão angustiado até a morte. Mateus, parece que ele fala que Jesus estava com uma depressão assim, mortífera. A alma de Jesus estava terrivelmente quebrada. Ele não estava contradizendo o que ele estava ensinando. Mas o que Jesus ele estava sentindo é porque ele iria beber um cálice muito amargo. Tudo tinha a ver com o cálice. Porque lá no Getsemane, Jesus fala 3 vezes a sua oração para o Pai é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Mas ele rende a sua vontade e nas 3 vezes ele fala: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O que havia naquele cálice que fez Jesus se angustiar tanto, irmãos, e ter tanta aquela ânsia de morte? O que havia naquele cálice? Uns dias antes, chega a mãe de João e Tiago e fala: Senhor, quando tu fores para a manifestação do teu reino, coloca um filho meu à direita, um filho à esquerda. E no outro, o evangelista fala que o próprio Tiago e João chegaram para Jesus e até teve uma confusão no meio dos discípulos, porque eles mesmos falaram: Senhor, quando tu estiveres no teu trono, coloca um de nós à tua direita e outro de nós à tua esquerda, nós os 2 irmãos, Tiago e João. E Jesus disse assim: vocês vão conseguir beber o cálice que eu vou beber? E vão conseguir ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? Aí eles falaram o quê? Sim, nós vamos. Aí Jesus fez uma afirmativa: é verdade, vocês vão beber o cálice que eu vou beber, sim.
E vão ser batizados no meu batismo, mas o quanto a sentar-se à minha direita, à minha esquerda e sair, não é com vocês. É para quem está destinado. E você pode ver que eles realmente, lá em Atos, beberam o cálice amargo. Tiago foi pelo rei Herodes. João foi liberto de um caldeirão de óleo fervente e viveu isolado até a sua morte lá na ilha de Pátimos. Mas o que havia dentro daquele cálice que fez Jesus sentir tanta dor, ao ponto dele tentar não beber aquele cálice? Irmão, naquele cálice havia toda a ira de Deus contra o pecado de toda a humanidade. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus para que você e eu fôssemos libertos da ira. A Bíblia diz que Deus não nos destinou mais para a ira, mas para a glória. Diga comigo, eu não sou destinado à ira, mas à glória. Quem vai experimentar a ira é o homem que não tem Jesus, é o pagão que não tem Jesus, é o ímpio que não tem a Cristo. Sobre eles pesa a ira de Deus, porque são filhos da desobediência, são filhos da ira. Mas nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós nos tornamos agradáveis ao Pai no amado, que bebeu um cálice amargo por nós. Então, terminando aqui, Jesus ele fala que nós devemos participar e permanecer na sua alegria. Qual é a carta de Paulo que fala da alegria? Filipenses. 4 capítulos pequeninos. Quem fala que não consegue ler um livro da Bíblia todo, irmão, não está se disciplinando, porque a gente lê Filipenses em meia hora, nem isso, e estudando ainda, meia hora. 4 capítulos pequeninos. Paulo estava preso em Roma. Escreve 20 vezes a palavra alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe por que eu estou alegre? Essas prisões não me prendem, porque a palavra do Senhor não está presa. Porque eu aprendi a me contentar, a me alegrar na fartura, na escassez, na perseguição, na honra. Eu aprendi a viver de todas as formas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos permanecer, irmãos, como ramos ligados à videira, que é Cristo. Amém? Queria orar pelos irmãos. Posso, né, pastora Karine? Posso orar? Queria pedir os irmãos do Ministério de Louvor. Se você entrou triste aqui nessa manhã, você vai sair alegre. O Senhor vai derramar um óleo de alegria sobre a sua vida. Você que não costuma rir, você vai dar gargalhadas nessa manhã. Vamos ficar de pé. Se você pode, fique de pé no seu lugar. E sabe, irmãos, outro dia eu estava notando lá na minha igreja, o povo canta umas canções de celebração, mas parece que estão num funeral. Você sabe que nossa expressão física, sabe, pode alterar a atmosfera de uma sala? Levantar as mãos. A Bíblia fala que nós devemos levantar mãos santas no santuário. Ah, mas levantar a mão não tem nada a ver, não. Então Moisés, quando estava com as mãos erguidas lá no Vale de Refidim, o povo de Israel vencia. Quando as mãos baixavam, o povo perdia. Você acha que aquilo é o quê? Poder, quando levantamos mãos santas.